Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Esse vídeo aqui é a segunda parte, embora não esteja escrito aí no vídeo que é a segunda parte, é a segunda parte do estudo. Você vai ter que assistir a introdução desse vídeo para compreender melhor esse estudo aqui. É uma introdução mais ou menos de 10 minutos, tá bom? Escuta, assista e depois venha nesse vídeo, volte nesse vídeo e assista o vídeo. O assunto do vídeo é explicar 1 Tessalonicenses 4, baseado na introdução que eu dei, tá bom? Então vamos direto para a leitura. 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 15. Eu vou explicar algo aqui e vou mostrar alguns argumentos pré-tribulacionistas que estão sendo usados para supostamente provar o arrebatamento iminente. Então, em um dos vídeos do pastor Jefferson Neto, e eu explico o porquê na introdução do vídeo, eu explico o porquê que eu estou citando o nome e também deixo o link do pastor na introdução e quero que você assista o vídeo todo. Então, em um vídeo do pastor Jefferson Neto, que chama A Lei das Primícias, até os 12 minutos ele vai falar coisas relacionadas a esse texto. E ele disse que iria provar que Paulo acreditava no arrebatamento iminente na sua própria época, frisando algumas palavras aqui. Então eu vou fazer a leitura e vou explicar para vocês aonde se encontra o erro dessa afirmação e vocês vão poder analisar isso, se é um erro ou não. Então vamos lá. Antes de começar a ler, se você chegou nesse vídeo de repente e não assistiu os outros, eu já fiz vários vídeos explicando várias coisas, esmiuçando várias coisas nesse texto. Então assista aos outros vídeos também. Eu posso deixar esses vídeos no final do vídeo, né? Aquela telinha que o YouTube disponibilizou para deixar no final do vídeo, e também os links na descrição. Assista, vai ser muito bom. Então, verso 15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, eu vou frisar porque é importante, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Então, o que o pastor Jefferson Neto e o que outros pastores pescam desse texto e frisam é que Paulo disse, nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor. Eles pescam essa parte do texto. E eles se esquecem, irmãos, de toda essa parte aqui, ó. Eu vou frisar de verde. Essa é a parte que eles não explicam. De modo algum precederemos os que dormem. É esse daqui que eles não explicam. E a explicação que Paulo vai dar aqui no texto é justamente explicando essa parte de verde. O que significa de modo algum os vivos que estiverem vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederiam os que dormem. O que significa essas palavras? Paulo vai explicar no contexto. Aí você tem que pegar essa explicação do apóstolo Paulo e ver se encaixa com a linha pré ou com a linha pós. Esse é o vídeo que eu fiz, que eu queria que vocês assistissem. Mas então eu vou tirar essa parte de verde e tá aqui a parte de vermelho e a parte de azul. Nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor. Ele frisa isso. E ele diz, olha, Paulo se colocou aqui, nós, ele foi no inglês, leu o texto em inglês sem necessidade alguma e disse nós, ficou frisando nós, usou alguns termos em inglês para falar que só é usado quando a palavra é para ser enfático e não precisa de nada disso, não precisa de inglês, vamos para o português, nós os que ficamos vivos para a vinda do Senhor. E ele deu a explicação dele. Paulo cria no arrebatamento iminente. Qual é o problema dessa afirmação? Primeiro, nós vamos ter um apóstolo Paulo que não conhecia os tempos. E isso daqui é algo importante. Sabe por quê? Porque eu gravei um vídeo em resposta para o pastor Jefferson Neto. E também serve para qualquer pós-tribulacionista. Para qualquer pré, para qualquer pós. As minhas perguntas não é somente para os prés, é para os pós também. E no meu vídeo tem perguntas. Eu deixei somente 2. Eu gravei 2 vídeos. Em um vídeo eu fiz uma pergunta, no outro vídeo eu fiz outra pergunta. E o pastor Jefferson Neto comentou sobre esse vídeo. Disse que assistiu. Ele disse que riu sozinho. Disse que ouviu tanta besteira que ele ficou pasmado. Não sei se foi essa palavra, pasmado. Mas ele falou, acho que pasmado, perplexo, alguma coisa assim. Comentou outras coisas mais que eu nem quero falar aqui. Mas não respondeu a minha pergunta. Irmãos, eu fico com muita raiva. Quando vocês verem eu respondendo comentário com raiva, é porque os irmãos simplesmente fingem que eu não fiz pergunta. Eles pegam o ponto do vídeo que acha que dá para responder e o tanto que eu falo, responda a pergunta, responda a pergunta, responda a pergunta. Eles não respondem a pergunta. Então, só 3 coisas fazem sentido para mim. Ou ele não assistiu primeiro
ou ele não assistiu o vídeo até o fim, mas eu acredito que ele assistiu. Segundo, ele assistiu o vídeo até o fim, viu a pergunta e não tem resposta. Terceiro, ele assistiu o vídeo até o fim, viu a pergunta, não tem resposta e está tentando pensar em uma. Somente essas 3 coisas fazem sentido. Eu creio que a segunda opção é que faz mais sentido. Não tem resposta. Então, baseado nessa interpretação pré-tribulacionista desse texto, nós vamos ter um apóstolo Paulo que não conhece os tempos, porque se ele pregava o arrebatamento iminente, nós vamos ter uma série de problemas. Então, eu quero levantar uma pergunta para vocês. É uma pergunta que não é construída na linha pós-tribulacionista. O Jefferson Neto, ele fez 10 perguntas em um vídeo. 10 já é para saturar qualquer um. E a maioria dessas perguntas, elas estão construídas, baseadas numa linha pré. É uma pergunta que quando eu olho, já não faz sentido. Eu respondi a primeira pergunta, que eu vejo que é a que mais é sem sentido de todas. E a primeira pergunta era baseada na mentalidade pré. Irmãos, se eu faço uma pergunta para vocês baseada na mentalidade pós, vocês não vão entender a pergunta. A pergunta tem que ser bem feita, aberta, tanto para prés como para pós. Porque a pergunta que eu faço não pode ser somente para os pré-tribulacionistas, porque senão ela vai ser baseada numa mentalidade pós. É claro que os pré-tribulacionistas não vão concordar. A pergunta tem que ser usando os próprios argumentos deles. Sabe, você pega um argumento lá da esquerda, outro argumento lá da direita, são argumentos deles. Eles vão entender a pergunta. E aí você pega argumentos que estão contraditórios e cruza eles, vocês vão ver que vai explodir. Vai entrar em choque, conflito. E baseado nisso eu crio a pergunta. É essa pergunta que eu criei e eu vou refazer ela na continuação desse vídeo. Mas irmãos, voltando para o texto. Se eu como pré-tribulacionista pegar esse texto aqui para falar que Paulo cria no arrebatamento iminente e isso destrói qualquer argumento pós-tribulacionista, por causa dessa expressão nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, e ficar frisando aqui, nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, aí fica provado, irmãos, que eu construo uma linha de raciocínio baseado em versos seletivos, em versos que eu escolho, mas eu abandono outros, porque vamos observar um outro texto, é o mesmo apóstolo Paulo falando a respeito da ressurreição. Então vamos em 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 13. Eu vou ler esse texto, mas não é o único texto. Diz assim o verso 13. Ora, temos o mesmo espírito de fé, conforme está escrito. Cri, por isso falei. Também nós cremos, por isso falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará a nós, com Jesus, e nos apresentará convosco. Irmãos, o apóstolo Paulo está se colocando aqui entre os mortos. Se em um texto ele se coloca entre os vivos e no outro texto ele se coloca entre os mortos, você tem que analisar o que tem no coração dele. Será que é um apóstolo contraditório? Uma hora cria no arrebatamento iminente, outra hora cria que o arrebatamento não era mais iminente, que ele poderia morrer antes. Né? Seria essa a explicação pré-tribulacionista? Não, o apóstolo Paulo cria no arrebatamento iminente, mas ele poderia morrer a qualquer momento. Por isso ele escreveu isso. Essa seria a resposta, certo? E seria uma resposta até aceitável, se vocês não prestassem atenção na pergunta que eu vou fazer. O que eu destaquei é o seguinte, o mesmo apóstolo Paulo que se coloca entre os vivos, ele também se coloca entre os mortos. Então a questão é, será que ele se colocou entre os mortos porque ele cria que ele poderia morrer a qualquer momento, mas o arrebatamento poderia acontecer no tempo dele, na geração da qual ele ensinava? Ou ele se colocou entre os mortos porque ele cria numa série de eventos que se cumpriria só no futuro? Eu já falei em vários vídeos e provei isso, que tinha uma série de eventos para acontecer, eventos dos quais o apóstolo Paulo conhecia melhor que qualquer pastor hoje, qualquer pessoa, ele conhecia melhor que todos nós. Eventos dos quais precisariam de séculos para acontecer, para depois vir Jesus, para arrebatar a igreja. Então a questão eu vou levantar num próximo vídeo. Eu estou fazendo por partes, porque se eu coloco tudo num vídeo só, pode ser que os irmãos não peguem tudo que eu quero falar. Então eu vou colocar por partes, mais para frente eu pego todos esses vídeos e junto em um só, porque tem irmãos que têm a capacidade de analisar todo o vídeo, todos os pontos e as perguntas, tem irmãos que não têm a capacidade ainda. Então eu faço nesse esquema. Tá bom, irmãos? No próximo vídeo eu vou fazer a pergunta direta.
Só vai entender a pergunta quem está assistindo esses vídeos, tá bom? Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Continue estudando, procurando as informações. Assista também os vídeos do pastor Jefferson Neto, do Nathan Rufino. Assista os meus e analise as escrituras. Veja o que está com mais acordo com as escrituras. Até a próxima. Fiquem na paz de Cristo.